Fala, galera da Poltrona VIP, aqui é Luiz Eugênio de Castro e a gente veio conferir a festa de lançamento da nova novela das 6, Elas por Elas. Vamos conversar com esse elenco maravilhoso para saber o que eles têm para nos contar? Bora! Débora, então, a Lara é uma personagem muito alto astral, extrovertida, com certeza deve ser de signo de fogo, porque onde ela tá... Eu acho. Eu queria saber quais foram suas referências para essa personagem tão vívida. Eu tive poucas referências externas, assim. Eu acho que a Lara foi uma criação em cima do texto, um pouco da versão anterior, do Mário Fofoca, do Tatá. Eu amo o Tatá, então assisti muito ele, trouxe um pouco de tudo que eu vi ali pra Lara. Se você pudesse defini-la em apenas uma palavra, qual seria? Eu acho que ela é crédula. Uau! Não é? Arrasou. Lázaro, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é a responsabilidade de estar interpretando um personagem que foi tão icônico, feito pelo Luiz Gustavo. Como que é pra você? Nossa, é uma responsabilidade gigante, né? Porque é um personagem que está na memória das pessoas, inevitavelmente. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Porque, como ator, o desafio é sempre bom, né? E é um personagem que é muito gostoso de fazer. Então não dava para perder essa oportunidade. Fazer um personagem que brinca, que é criança, que sorri, que é criativo. Contracenar com essas atrizes, assim, tanta atriz que eu admiro, atrizes que eu queria trabalhar ou que eu queria voltar a trabalhar. Então, nesse momento, não estou pensando muito na responsabilidade. Estou brincando mais de ser irresponsável e levar meu coração, meu humor para as pessoas, que aí eu acho que a gente vai começando um novo diálogo. Tá certo. Se pudesse definir em apenas uma palavra, qual seria? Mário Fofoca, eu acho que perspicaz. É, porque é uma palavra que ele usa muito. Não é que ele seja perspicaz, mas ele usa muito essa palavra. Isabel, a Helena é uma mulher forte, com muita personalidade, que a gente percebe já pela prévia. Eu queria saber quais inspirações você buscou para compor essa personagem. Olha, pergunta ótima. Primeiro, vilãs de novelas, como Araciba Labanian em A Próxima Vítima, Branca, da Suzana Vieira, Fernanda Montenegro em Belíssima, rica, 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 rica. E aí tem uma coisa engraçada que está acontecendo, que eu penso muito, não no sentido da vilania, mas no sentido de uma energia aqui, sabe? Que é muito da família da minha mãe, minha avó, eram mulheres meio grandes e que falavam assim, e que eram mandonas, sabe? E emotivas e babá, tenho pensado muito nelas, são referência para mim. Se você pudesse definir em apenas uma palavra, qual seria? Carência. Carência, por quê? Você vai entender vendo a novela. Por que que ela é... O que a carência pode fazer com a gente? Fica aí, vamos assistir para saber. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as referências que você buscou para a personagem Carol. Eu assisti tanta coisa, eu li tanta coisa, que eu não sei te dizer nem assim uma lista reduzida. Em resumo, muita comédia americana que eles chamam de dramédia, né? Que são aquelas comédias que têm um tom mais realista, em que as interpretações são engraçadíssimas, mas você não tem um tom exagerado, não tem um overacting, né? Não tem tanto humor físico. Eu sou apaixonada por comédia, eu acho os comediantes os melhores atores do planeta, eu fico emocionada quando eu vejo um grande comediante. E eu tinha muita vontade de fazer comédia na teledramaturgia ou no cinema. Eu fiz muito no teatro, mas no audiovisual não tinha feito ainda. Então, quando apareceu essa oportunidade de estar nesse elenco, fazendo comédia, com um texto tão maravilhoso, com um elenco tão maravilhoso, eu fiquei muito feliz. Então, eu estou estudando obsessivamente, vendo tudo que eu posso, lendo tudo que eu posso. Eu não consigo nem te dizer da onde eu tirei o quê, sabe? Já misturou tudo na minha cabeça. Foi um desafio encarar essa novela desse personagem dessa forma como protagonista? Eu não estou pensando nisso, porque eu acho que se eu pensar no protagonismo dela, pode me atrapalhar no que é importante, que são as relações, né? Que é as relações que ela vive com cada personagem. O protagonismo é só uma condição, é só a lente com que a novela olha para a vida dessas personagens, né? Todos os personagens da novela poderiam ser são protagonistas de suas próprias vidas. E eu faço muito isso, mesmo quando eu faço uma participação, ou quando eu faço uma personagem menor, para mim, essa personagem é protagonista da vida dela, então eu encaro ela com essa importância. Então eu não fico pensando nisso, estou pensando na Carolzinha, assim, no dia a dia, nas coisinhas que ela faz. Entendi. Se você pudesse definir em apenas uma palavra, qual seria? A Carol é fofa.
Matheus, conta um pouquinho pra gente quais foram as suas inspirações para compor o seu personagem. Minha inspiração para o Jonas, eu acho que sou eu mesmo, sabia? Porque o Jonas, ele passa por uma grande transformação. Eu acho que o homem de 40, a mulher também, né? Eu acho que quando a gente chega aos 40, a gente fala, tá, e agora, né? Será que eu fiz as escolhas certas? Qual caminho que eu vou tomar? E o Jonas, de uma maneira absolutamente diferente, ele olha para trás, 25 anos atrás, e fala, caramba, eu fiz uma escolha que não foi a escolha certa. Eu preciso consertar esse erro. E ele vai lutar uma novela inteira para isso. Se você pudesse definir só uma palavra, qual seria? Transformação. Transformação. Amora, Elas por Elas começou nos anos 80, né? Essa primeira versão. E agora você traz uma nova Elas por Elas, digamos assim, repaginada. Quais foram suas referências da teledramaturgia, do cinema, para dentro dessa direção? Então, gostei da pergunta. Eu estudei muito as comédias, as dramédias, né? Primeiras clássicas americanas que são, né? Vamos lá, Casamento do Meu Melhor Amigo, Tantos Casamentos em Funeral, todos. Passei um ano vendo isso. E aí eu fui também estudar um pouco mais a ideia da mise-en-scène, que eu acho que essa novela ela traz uma possibilidade da gente ter muita mise-en-scène como qual a um vaudeville. Eu considero que um dos conceitos, assim, um dos desafios que a gente tinha era fazer essas marcas, ou seja, ao invés de fazer a cena, fazer o personagem, utilizando um método que eu gosto muito de usar, já usei em alguns projetos meus, que é a contramarca. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está começando 10 segundos antes a cena com uma improvisação do que aqueles personagens que não são personagens ordinários, por serem personagens de dramédia, eles são extraordinários, então eles fazem coisas engraçadas, eles têm marcas engraçadas. A gente começa com esse esquenta assim, de improvisação e aí a cena entra. Então é mais sobre o que essas pessoas estariam fazendo e aí aquela cena começa a ser falada. Então esse é o nosso desafio. Que é trazer essa mise-en-scène muito atuante em todas as cenas. Muito bacana, não conhecia. E eu não falei a última referência, eu gosto muito do Frank Capra, porque o Frank Capra ele tem muito esse tipo de mise-en-scène. O Woody Allen também usa muito essa contramarca, né? Estudei também, apesar de não ser comédia, o Wittenberg, que é um diretor que eu adoro e que é um dos grandes diretores de ator para mim vivos hoje em dia. E ele faz muito contramarca também, apesar de fazer em drama, né? Ele só fez uma comédia, que ele chama de comédia, né? Que é o Drunk, que não é exatamente uma comédia, mas ele chama de comédia. Mas ele é muito bom dessa contramarca. Então eu estudei primeiro o gênero da dramédia e depois eu estudei a contramarca, que é uma coisa que eu já faço. Fui vendo pessoas que também fazem para poder utilizar isso nesse desafio que é fazer muita mise-en-scène. A última perguntinha, Amora. Você está falando sobre dramédia, né? E a gente vê na logo um vermelho forte, né? O Elas por Elas, que o próprio nome já traz essa referência feminina, do poder feminino. Existiu alguma referência também ao Pedro Almodóvar? Claro! Amor, vou te chamar para trabalhar comigo. Bora! Você tá perfeito. Totalmente Almodóvar. Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, inclusive, é a nossa referência de muita coisa, do tom, dessa ideia que eu tô falando aqui, né? A gente tá tentando muito, e eu tô dando muita sorte, porque eu tô com isso que eu tô falando, tanto da contramarca quanto da improvisação, só acontece com atores fazendo junto. Não tem como um diretor fazer a improvisação pelos atores, né? Então isso é um jogo. E eu só estou conseguindo ter o privilégio de estar passando por isso por causa desses atores divinos. E aí o Almodóvar, ele faz muito isso também. O Almodóvar, ele tem esse jogo da verdade o tempo todo, da chama viva e desses personagens extraordinários, né? A gente fala muito assim, onde está o elemento estranho? Onde está o elemento estranho na cena? O que é um elemento estranho na cena? Vamos fazer o elemento estranho, porque isso traz comédia. E também outra diretriz cadê a falha trágica? Porque a falha trágica de cada personagem também tira ele de um cotidiano, de uma ordinariedade, vai para um extraordinário, né? Então vamos dar um exemplo aqui. O personagem do Caruso, ele é um rico, parará, e aí o Caruso falou, eu falei, qual é a falha trágica? Ele falou, é o óculos do Onassis. Ele botou um óculos que já dá isso. E cada personagem tem alguma falha trágica, cada personagem, o nosso desafio da direção é marcar em marcas que são estranhas, que tragam o elemento estranho, críveis, porém extraordinárias, porque a comédia traz muito isso. A comédia ela vive muito menos do close
do que do conjunto, né? Vocês veem que em comédia, quando a gente faz o cruzado, né, que tá indo de um pro outro, a gente tá meio na cintura. Por quê? Porque tá valendo a cor do cenário, como você bem disse, tá valendo o figurino, que tá dando um tom a mais, tá valendo tudo. Tá valendo a marca, tá valendo a mesa, tá valendo todo o drag. Então isso tudo são elementos fundamentais para a gente ter uma comédia que vai comunicar, porque cada uma dessas ferramentas está comunicando o tom. Quando a gente está fazendo um tom, a gente pode usufruir de tudo isso. Então a Dramédia, ela traz essa liberdade, né, da gente brincar com todos os elementos além da própria cena, né? Tudo bem, Chi? Tudo. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho como que é interpretar Renée, sabendo que é a Maria Clara Spinelli, né, maravilhosa, que tá tendo esse peso. Como que é pra você fazer essa personagem sem perder a sua essência como Chi, mas ao mesmo tempo ainda, digamos que respeitando a forma que a Maria Clara Spinelli tá? Vocês conversam sobre isso? Teve alguma troca? Sim, primeiro uma felicidade enorme, tipo, a Maria Clara é uma inspiração, uma pessoa maravilhosa, uma atriz incrível, assim. Então tá no mesmo elenco dela, né, junto e com tantas pessoas maravilhosas, para alguém que trabalha com atuação, assim, é uma aula também. A gente troca, a gente tem se apoiado, a gente tem se ajudado, né, e pra mim eu acho que é exatamente sobre isso, sobre manter as suas essências, né, o que a gente pode entregar com uma personagem tão incrível, assim, tão complexa ao mesmo tempo, porque durante 25 anos muitas coisas acontecem para todas as personagens, né? Mas para a Renée acontece algo muito que vai muito transformar ela em uma pessoa renascida, né? Então eu acho que essa narrativa de uma pessoa que depois de tantos anos renasce com essa força é incrível, assim, para mim estar junto é maravilhoso. Se você pudesse definir a personagem em uma só palavra, qual você usaria? Eu usaria coragem. 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 Acho que a Renée é uma pessoa corajosa, pra ser quem ela é. Gente, conta pra gente como que é dividir o papel com essas atrizes renomadíssimas, tá? O que vocês sentem estando nessa responsabilidade tão grande? Quer começar? Primeiramente que é a maior escola de atuação da minha vida, porque são mulheres extremamente talentosas e extremamente acolhedoras também. O processo de preparação que a gente teve para poder se entrosar, para poder construir a personagem juntos. Eu fiquei muito intimidada porque são nomes os quais eu cresci assistindo, que eu tenho como referência. Então, viver isso antes como expectativa me deixou nervosa, só que quando a gente estava junto lá na preparação, elas foram e são extremamente acolhedoras e poder contar essa história com elas e poder viver tantas experiências lindas através desse projeto está sendo uma honra para mim. Eu tô extremamente emocionada porque eu sempre fui muito fã da Thalita e quando eu fiz Malhação há 8 anos atrás já tinham apontado de que eu era muito parecida com ela e eu carreguei isso até hoje, querendo fazer alguma coisa com essa semelhança de alguma forma. E aí, quando me disseram que eu tinha sido escolhida para fazer ela mais nova, eu fiquei muito emocionada, não só por ser fã, mas também por fazer alguma coisa finalmente com essa aparência parecida. E elas, de fato, são muito generosas e fazem a gente se sentir tão grande quanto no sentido de importância do personagem, sabe? Eu acho isso muito legal, porque a forma que a Thalita chega em casa à noite e fala: você não sabe o que aconteceu com a gente hoje, você não sabe o tamanho do nosso pet shop. E aí parece que tudo é meu também, que tudo acontece comigo, assim, isso é uma característica muito legal de todas elas, assim, elas são muito preocupadas em fazer com que a gente se sinta parte desse todo e tão importante quanto, e aí fica tudo muito mais especial, né? Então tá sendo muito emocionante. Que delícia! Sim. Se vocês pudessem definir a personagem de vocês em uma só palavra, Thaís e Adriano, quais seriam essas palavras? Uma só, pra cá. Amiga, primeiro você, calma aí que eu preciso pensar. Apaixonada. Apaixonada? Por quê? Eu acho que tudo que ela faz com muita paixão. A profissão que ela escolheu, o namoro que ela tinha, a filha. Então eu acho que o que move ela a acordar e viver todos os dias é a paixão. Por todas as coisas da vida dela. E você? Confiante. Confiante. Por quê?
Primeiramente pela profissão que ela carrega, que ela é uma modelo, que começou muito jovem, então ela construiu uma maturidade que, para a idade dela, ainda era uma coisa muito distante, sem falar dos desafios que, querendo ou não, certas circunstâncias, situações e época também, que levaram ela a lidar com coisas que nem era justo ela lidar como pessoa. Então acho que por conta disso ela conseguir manter uma carreira em ascensão, que é uma das partes mais legais, é que ela é modelo desde jovem e a gente vê no futuro que é uma coisa que deu certo e que tem que ter muita confiança também. Então acho que confiança é um dos traços da Thaís. Conta pra gente como que é a responsabilidade de fazer, né, o Matheus Solano mais novo. Olha, eu também cheguei pensando que ia ser esse peso de fazer o Matheus Solano, que é um super de um ator, assim, só que uma coisa eu confesso que confortou muito e que na verdade é o que me faz admirar cada vez mais o Matheus, é que muito além do talento dele artístico, é o humano, é a pessoa dele. Então, assim, a gente teve uma convivência e tá tendo uma convivência tão legal juntos, a gente construiu esse personagem, assim, tão unido mesmo, né? Uma pessoa tão maravilhosa, que esse processo acabou sendo, foi me relaxando isso e acabou sendo mais orgânico, e ele é maravilhoso, enfim. Tem sido uma troca realmente, assim, muito maravilhosa, a gente lendo, assim, né, o roteiro e entendendo o que cabia, assim, pro Jonas, né, quais são as semelhanças entre o Jonas de 25 anos antes e quais são as diferenças também, porque a gente sempre fala, né, que os 25 anos são um personagem também, o tempo, né, então, enfim. E se você pudesse definir o Jonas do passado em uma só palavra, qual você definiria? Na imprensa tem saído caráter duvidoso, dúbio, mas eu tenho que defender o meu personagem sempre. Tá certo. Esse é meu papel, só pago pra isso. Então, ai, que situação. Acho que não vai ser um adjetivo, vai ser um substantivo. Acho que descoberta. Acho que ele tá se descobrindo no mundo, sabe? Acho que é isso. Fala um pouquinho pra gente do seu personagem, Giovanni. Giovanni é filho de Helena, filho de Jonas, neto de Sérgio, que são personagens da minha família interpretados por atores excepcionais, Isabel Teixeira, Matheus Solano, Marcos Caruso, aprendo muito com eles em cena. Giovanni é um playboyzinho, rico, mimado por essa família, mas ele também é um cara muito generoso, tem um coração enorme, é um cara do bem, é um cara muito divertido, muito engraçado, muito sarcástico e também muito apaixonante e apaixonado, um homem muito apaixonado. Mas se você pudesse defini-lo em apenas uma palavra, qual você escolheria? Nossa, eu falei 300 adjetivos aqui, você quer que eu defina uma palavra? Meu Deus do céu, ele eu vou falar playboy. Como é pra você contracenar mais uma vez com a Isabel, que você, né, já fez em Amor de Mãe, ao lado dela, a mesma personagem novamente. Como tá sendo pra você essa experiência? Ai, gente, é incrível. Assim, eu aprendo muito vendo a Isabel. Ela é um acontecimento, assim, em cena. Eu vejo ela e eu falo, caramba, eu quero ser assim, porque é muito incrível o que ela faz, como ela domina, como ela improvisa. E eu aprendo muito com ela. Tô muito feliz de fazer ela de novo. E principalmente de ter esse contato agora mais forte com ela, né? A gente teve ensaios e tudo. E tá sendo uma experiência maravilhosa. Assim, tô muito feliz. Existiu alguma cobrança sua mesmo pra interpretar essa personagem dela numa versão mais nova? Do tipo, meu Deus do céu, a Isabel, como é que eu vou fazer? Então, eu dei uma surtada no início. Mas depois eu A gente entende. A gente entende, né, gente? Assim, os ensaios ajudaram bastante. Eu também, às vezes, venho assistir ela fazendo as cenas. Às vezes eu venho ver ela assistindo as cenas, o que é muito bom. E eu tento pegar um pouco do timing que ela tem, dos trejeitos. Ela é uma atriz muito teatral, mas que fica muito bem na televisão. Então é muito legal ver como ela também não fica tão pequena por se tratar de audiovisual. E eu vejo também que eu posso crescer, que eu não preciso ficar parada só por ser televisão. Se você pudesse definir a sua personagem em uma só palavra, qual seria? Poder. Helena é muito poderosa. Ela não é empoderada, como Isabel disse, mas ela tem o poder e ela gosta muito de ter e de usar. Tá bom demais, né, gente? Vocês não podem perder. Estreia dia 25 de setembro, só na Globo.